capítulo 12, então, temos de maneira esmiuçada tudo o que precisa ser feito para esta noite. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este será o primeiro dos meses do ano. Israel tem 2 calendários, um civil e o outro religioso. São 2 calendários lunares, diferente do nosso. No calendário civil, o ano começa lá por volta entre setembro e outubro. Mas para o calendário religioso, o ciclo das festas começa aqui no mês de Abib, que também é conhecido como mês de Nissan, é outro nome conhecido. Isso mais ou menos mês de março ou abril. E aqui mostra então que esta festa marca o início daquilo que nós costumamos chamar de ano litúrgico, não pelo calendário civil. Versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Aí nesse versículo 4, tem a especificação de que esse cordeiro, ele serve de alimento e que ele deve ser suficiente para alimentar todas as pessoas. Não pode nem faltar, nem sobrar. Portanto, diz que caso se verifique que o cordeiro é demais para uma casa, deve convidar um vizinho seu para poder participar. Esse cordeiro, ele representa o Senhor Jesus Cristo. E esse fato mostra que esse cordeiro, ele deve ser suficiente para todos e que todos devem usufruir. Isso significa que o Senhor Jesus Cristo, ele veio para todos. Todos devem usufruir de Jesus Cristo. Aqui no versículo 3, tome cada um para si um cordeiro. Esse cordeiro, ele foi escolhido, assim como o Senhor Jesus também foi escolhido. Para mostrar que Jesus, ele é representado neste cordeiro, nós temos 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Páscoa aqui se refere ao cordeiro imolado na Páscoa. Então aqui está dizendo que justamente isso, que este cordeiro que é sacrificado por ocasião da Páscoa, ele representa o Senhor Jesus Cristo. Ele aponta tipologicamente, profeticamente para o Senhor Jesus. E que ele serviu de alimento, também temos aqui no versículo 8. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, mas com fermento nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Que ele foi escolhido, nós também temos lá em 1 Pedro, no capítulo 1. O primeiro capítulo da primeira carta de Pedro faz muitas analogias com essa passagem de Êxodo que fala sobre a Páscoa. Várias cartas de Paulo também fazem esta analogia. De tal maneira que um estudo completo, dessas analogias, desses simbolismos, dessas correspondências que são feitas entre a Páscoa judaica e o Cordeiro e todos os itens da instituição apontando para Jesus Cristo, seria um estudo bem demorado. Então aqui nós vamos fazer um resumo. Mas 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 19 e 20, então a partir do 18,
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Então, tudo isso está representado aqui em Êxodo, no capítulo de número 12. Voltando então para Êxodo no capítulo 12, versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Sem mácula, sem defeito. Isso aponta para Jesus, que ele também não tinha defeito. Ele em tudo se fez igual a nós, somente não no pecado. E aqui diz que esse cordeiro, ele devia ser de 1 ano. Isso aponta para a inocência. Jesus, ele foi morto, mas nele não se achou culpa nenhuma. Ele não morreu por seus pecados, posto que ele não tinha pecados, mas ele morreu pelos nossos pecados. Versículo de número 6. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. O que mostra o Antigo Testamento? Que várias profecias apontavam para o advento do Messias. Ou seja, tudo estava sendo guardado para que na plenitude dos tempos pudesse se manifestar Jesus Cristo. Gálatas 4:4. Esse é um versículo bem importante na teologia paulina. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E ainda, voltando mais uma vez lá para 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 11. Da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Mais uma vez, voltando para Êxodo, versículo de número 7 agora. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Este sangue representa o sangue de Cristo que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Este sangue que guarda nossos lares. O fato de nós confessarmos a nossa fé em Jesus Cristo coloca nossos lares debaixo de bênção e debaixo de proteção. É justamente o que diz aqui o versículo 7. Versículo de número 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Assado no fogo, isso representa os sofrimentos de Jesus Cristo. E essas ervas amargosas servem para lembrar todo o sofrimento que o povo passou no Egito. No nosso caso, lembrar quão amargo é a escravidão no Egito. E, consequentemente, como nós devemos agradecer a Deus por nós usufruirmos dessa liberdade em Cristo. 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. 10. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele fiquer até pela manhã, queimareis no fogo. Isso significa que a nossa decisão de adorar, seguir a Jesus, não pode ser postergada. Então aqui deixa bem claro, nada pode ser deixado para amanhã. 11.
Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Isso aqui representa a nossa prontidão em estar servindo a Cristo. E também significa a nossa preparação para qualquer momento nós podermos estar junto com o Senhor. Essa passagem, ela é aludida tanto lá em 1 Pedro, como também ela é aludida em Efésios. Vamos ler primeiro Efésios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então aqui Efésios está aplicando ali aquela passagem de Êxodo e explicando dentro do contexto cristão. 1 Pedro também vai mencionar no primeiro capítulo, no versículo 13, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Voltando mais uma vez, Êxodo 12. Antes de ir para o versículo 12, aqui diz: e comereis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Ali, naquele momento, o contexto de comer apressadamente é pelo fato de que eles iriam sair apressadamente do Egito. Pelo mesmo motivo, pelo fato que havia pressa, eles teriam que sair às pressas do Egito, eles poderiam levar apenas pão levedado, porque não daria tempo de fermentar. E aqui nós temos a explicação da palavra Páscoa, no hebraico Pessah, que significa passar por cima. Então, Páscoa, Pessah, significa passar por cima. Isso porque aquela casa aonde estivesse o sangue do cordeiro, o anjo da morte iria desviar ou passar por cima. Versículo 12: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Apesar, no capítulo 11, mostra que Deus vai fazer distinção entre os egípcios e os israelitas. Mas, ainda assim, era necessário colocar o sangue na porta. Então, não bastava ser israelita, precisava marcar a porta com o sangue. Versículo 14: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Algumas observações ainda sobre o sangue. Esse sangue, ele tinha o poder de proteger. Versículo 23: porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Esse valor de proteção do sangue nós encontramos também em Romanos, esse valor expiatório, Romanos, no capítulo 3, no versículo 25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse sangue, para o pecador, se torna a única esperança
diante disso que foi exposto. E Efésios, no capítulo 1, versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Portanto, isso nos mostra que todo o ritual que era efetuado na Páscoa, com relação ao cordeiro, a maneira como ele era preparado, o uso do sangue, tudo isso aponta tipologicamente para Jesus Cristo. É interessante observar, aquele cordeiro era Jesus Cristo? Não, ele aponta para Jesus Cristo, ele simboliza. É isso que é tipologia, é uma profecia através de um simbolismo. Um outro simbolismo com relação ao cordeiro, nós vamos encontrar lá ainda Êxodo capítulo 12, no versículo 46. O osso do cordeiro não podia ser quebrado. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis osso. Como isso está apontando tipologicamente para Jesus Cristo? João capítulo 19, no versículo 30, a partir do versículo 32. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Esse era um hábito romano. Quando eles queriam apressar a morte de um crucificado, eles quebravam as pernas. Ele perdia o apoio e morria asfixiado. Versículo 33. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Aqui a tradição da igreja coloca que aqui é o testemunho do próprio apóstolo João. Versículo 36. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. Então, apontando justamente para aquele versículo de Êxodo 12, versículo 46. Voltando a Êxodo, no capítulo 12, 15. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Lemos lá em 1 Coríntios que o fermento, ele representa a hipocrisia, a falsidade. Isso demonstra que o nosso serviço a Deus precisa ser sincero. E Jesus, ele vai explicar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 15. Também nós encontramos em Marcos, no capítulo 7. Vamos até ler, Marcos está mais completo. Marcos, no capítulo 7. A partir do primeiro versículo. Reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E aí, pulando para o versículo 14, chamando outra vez a multidão, disse: ouvi vós todos e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isto é o que contamina o homem. E lá em 1 Coríntios, como nós já lemos, o fermento, ele representa então a hipocrisia. Os judeus até hoje levam tão a sério essa questão de não poder ter fermento nas suas casas, que eles têm uma louça toda separada para ser utilizada na época da Páscoa. Então, quando chega perto da Páscoa, eles encaixotam toda a louça corriqueira do dia a dia e usam uma outra que é especialmente para essa época, para que não tenha nenhum resíduo de fermento. Eles levam bastante a sério isso. Então, voltando a Êxodo no capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que, quando entrardes na terra que o Senhor vos dará,
como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Até hoje, a cerimônia da Páscoa, ela depende do filho mais novo, não importa a idade dele. Então, todos se reúnem à mesa, e então eles esperam que a criança mais nova faça essa pergunta: por que esta noite é diferente de todas as outras noites? Só então é que o pai da casa, o chefe da casa, se levanta e começa a contar: porque nós éramos escravos na terra do Egito, mas o Senhor nos libertou com mão forte e braço estendido. E aí ele começa a contar toda a história do Êxodo. Mas é a criança que tem que começar com esta pergunta. Qual é a analogia cristã? Primeiro, a libertação de Israel da escravidão do Egito representa a nossa libertação da escravidão do pecado. Estávamos no Egito do pecado. A opressão de Faraó representa a opressão do inimigo. E agora nós, mediante Jesus Cristo, obtemos a redenção, a salvação. Mas existe ainda outra analogia. Justamente para completar toda essa analogia, Jesus, ele foi morto e ressuscitou na época da Páscoa judaica. E é por isso que se fala de uma Páscoa cristã, porque Jesus, ele foi morto, ele foi crucificado, morto e ressuscitou na época da Páscoa judaica. Porém, mediante tudo que nós estudamos aqui, a Páscoa, ela é primeiramente uma festa judaica. Mas podemos falar de Páscoa cristã, ou podemos falar, da ressurreição de Cristo na época da Páscoa? Sim, eu sempre digo isso. É uma grande oportunidade de evangelização. Agora, precisamos entender que Jesus, ele institui algo diferente em relação à Páscoa. Na noite anterior, na noite em que ele foi traído, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele, dentro da cerimônia da Páscoa, ele instituiu a Santa Ceia. Podemos falar de uma Páscoa cristã, mas não podemos esquecer que toda Santa Ceia nós lembramos deste sacrifício único, perfeito, de um cordeiro perfeito, imaculado. Sacrifício esse que foi feito uma única vez, que foi o sacrifício de Jesus Cristo. Por isso é que alguns entendem que nem precisaríamos celebrar, entre aspas, a Páscoa, já que a Santa Ceia é uma instituição superior. Porém, como a Páscoa é uma oportunidade de lembrar ao mundo esse sacrifício que foi feito uma única vez por Jesus Cristo, é uma grande oportunidade de evangelismo. Por isso, dentro dessa perspectiva, é a mesma pergunta que se faz sobre o Natal. É errado comemorar Natal? Não, desde que você entenda qual é o verdadeiro e genuíno foco. Tanto no Natal quanto na Páscoa, o genuíno foco é Jesus Cristo. Para completar esse estudo, ainda se referindo à Páscoa, aqui fala numa hora dos pães asmos, na outra hora fala da Páscoa. Há alguns estudiosos que entendem que seriam duas festas separadas. A Páscoa seria somente no primeiro dia, a festa dos pães asmos seriam os 7 dias seguintes, mas estas duas festas elas foram unidas, se é que eram duas festas separadas. Existem alguns versículos que dariam a entender isso, mas de qualquer forma elas foram unidas numa só.
E até hoje os judeus compreendem dessa forma. Ainda explorando as analogias que nós vemos lá em 1 Pedro, este sangue precisava ser aspergido. E isso que nós vamos encontrar lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Da mesma forma que o sangue do Cordeiro, ele era aspergido, ele era salpicado, da mesma forma está falando do sangue de Jesus sendo aspergido. E lógico que isso é um simbolismo. Literalmente, o sangue de Jesus não foi aspergido sobre nós, mas espiritualmente falando, simbolicamente falando, ele foi aspergido sobre nós e é representado naquele sangue do Cordeiro. Concluindo então, apesar da Páscoa ser uma festa judaica, uma instituição do Antigo Testamento, a importância das analogias exploradas aqui no Novo Testamento fazem com que seja do máximo interesse nosso estudarmos essas analogias, porque todas elas apontam para Jesus Cristo. É óbvio que existem alguns simbolismos que vieram muito tempo depois e não tem essa descrição na Bíblia. Você tem a questão do ovo e do coelho. Tanto um quanto o outro representam renascimento, vida, e portanto representa a ressurreição. E são dois símbolos diferentes, mas que apontam para uma mesma analogia. Tanto é que se brinca dizendo que coelho não coloca ovo. E a questão do chocolate, isso veio muito tempo depois devido ao comércio do chocolate. Da mesma maneira que nós dizemos Natal não é Papai Noel, não é árvore de Natal, etc. e tal. Da mesma forma, nós sabemos que Páscoa não se resume ao coelho, aos ovos, mas compreender essa grandeza, né, dessa analogia que nós vemos da Páscoa, do simbolismo da Páscoa apontando para Jesus Cristo.